o vídeo de hoje é sobre a China, um importante país no mundo hoje, que é muito legal a gente conhecer. E eu já adianto para vocês, pessoal, que a China é um país onde tudo é superlativo. A população, o tamanho, a economia, o poder político. É muito interessante a gente conhecer esse país, que é uma importante peça no xadrez geopolítico. Então hoje eu preparei um vídeo assim bem rápido, bem direto. A gente poderia ficar horas falando da China, gravar vários vídeos sobre ela, mas eu foquei só nos principais pontos mesmo. É meio simples, mas é importante. Para quem assim não tem noção nenhuma do que é a China, o que acontece lá, eu vou trazer para vocês um apanhadão geral, beleza? Então eu vou explicar alguns aspectos físicos da China, alguns aspectos econômicos, políticos e também alguns dos seus principais conflitos. Legal, gente? Estão preparados? Então vamos lá. Tema de hoje: China. Então a gente já começa falando do seu imenso território. A China é o terceiro maior país do mundo, localizada na Ásia. E ela é muito, muito, muito grande. Ela só perde realmente para a Rússia e para o Canadá. Porém, toda essa gigantesca área não é ocupada com todos os habitantes, que não são poucos, né? A China passa do 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, sendo pela primeira vez ultrapassada pela Índia, porque ela sempre foi o primeiro país do mundo em população. Hoje é o segundo. Mas como eu estava dizendo, essa população não é bem distribuída pelo território. Há grandes vazios populacionais e a concentração populacional em outra parte do território que eu vou falar para vocês. Então vamos lá. A China é muito grande, ela tem muitos climas, geralmente países grandes têm bastante climas, quando ele atravessa várias latitudes. Então com a China não é diferente, ela tem 5 diferentes climas. Vou falar dos climas, dos relevos, das vegetações, da hidrografia. Nunca esqueça, galera, a geografia física não é dissociada da geografia humana. Sempre que eu falo de um clima, a gente associa como esse clima reflete na sociedade, que produtos agrícolas são possíveis de serem plantados, as construções, o uso do espaço é diferente em cada clima. O relevo elevado de planalto é diferente quando o relevo é de planície para as sociedades. Claro que as sociedades moram mais em planícies, então não existe geografia física e humana separada, tá, galera? É tudo junto. Mas aqui eu vou falar como se fosse separado só pra gente deixar organizado, mas sempre é junto. A geografia é a ciência que une a natureza e a sociedade. É o homem e a natureza e todas as relações que se dão. E é tudo de bom. Mas então vamos voltar para nossa China, senão eu fico aqui defendendo o olhar geográfico. Climas, então. A China tem 5 grandes climas, que alguns deles são associados à sua posição, de acordo com as suas latitudes. A gente tem ao sul da China o clima tropical de monções, porque a China ela é cortada pelo trópico de Câncer, então é o clima tropical, né? Conforme se afasta do trópico em direção ao norte, a gente tem o clima subtropical e temperado, né? Mas é só na porção leste da China, sudeste e nordeste. Quando a gente vai para o interior da China e a porção oeste, né, noroeste, sudoeste e centro da China, a gente já tem 2 climas bem diferentes. A gente tem na parte sudoeste o clima frio de montanha, porque lá tem um relevo muito alto, um relevo de planalto. É o planalto do Tibete. Então, são grandes altitudes. Lá, inclusive, tem uma enorme cordilheira, que é um conjunto de montanhas chamado Cordilheira do Himalaia, certo? Então, o clima onde tem esse planalto se chama frio de montanha. Ok? Agora na parte noroeste, que é atrás desse planalto, o planalto, gente, ele serve como uma barreira natural dos ventos úmidos que sopram do Oceano Índico. Quando eles encontram esse paredão, os ventos úmidos condensam de um lado. Do outro lado dessas montanhas fica desértico, fica seco. Então a gente tem 2 climas: o clima desértico ou árido e semiárido, nas transições, né, com o temperado, subtropical, por exemplo, certo? Então são climas bem secos o ano todo,
ou no semiárido com alguma precipitação mais irregular. E é claro, gente, a vegetação ela acompanha cada um desses climas. Por exemplo, no clima desértico e semiárido, a gente tem a vegetação de steppes, que são vegetações xerófitas adaptadas às estiagens, à falta d'água, correto? No clima frio de montanha, como ele é muito frio o ano todo, são baixas médias térmicas, baixas temperaturas o ano todo. A vegetação que aguenta esse clima tão extremo é a vegetação de altitude, é uma vegetação rasteira, também adaptada à altitude e às baixas temperaturas. Vamos para os outros climas do outro lado? Lá no nordeste da China, na região chamada da Manchúria, a gente tem o clima temperado. Lá o clima temperado, ele possui as 4 estações bem definidas, bem perceptíveis, né? E as chuvas são bem regulares, bem distribuídas o ano todo. Então, o verão é muito quente, o inverno é muito frio com neve. E o outono, você percebe as árvores perdendo as folhas. São outonos mais frios, as primaveras também. Começa a florescer, mas com temperaturas médias mais baixas. Né? É diferente do clima tropical, que é o tropical de monções da China, mais ao sul, na porção que a gente fala sudeste, né, da China, lá só percebem 2 estações, o verão e o inverno. Não se percebe a primavera e o outono. É bem parecido com o clima de onde eu moro, daqui de Campinas, por exemplo. Então a gente tem verões quentes e chuvosos, com um detalhe, que são muito chuvosos, porque lá é tropical de monções. E monções são as chuvas de monções, que são bem mais intensas do que do clima tropical aqui do Brasil, por exemplo. Beleza? O inverno do clima tropical é ameno. Faz frio, tem baixas temperaturas, mas não chega a nevar, né? Já o clima temperado, sim. E o subtropical, que fica entre os dois, né? Entre o temperado e o tropical, ele é, na verdade, um tipo de temperado, não de tropical. Ele é muito semelhante ao clima temperado. Chove também o ano todo, não tem estação seca. No tropical já tem o inverno ameno e seco. Esqueci de falar, né? O inverno é bem seco, né? No clima subtropical, não. Então a gente tem chuvas bem distribuídas, assim como o temperado. A única diferença é que o subtropical é um pouquinho mais quente que o temperado na primavera e no outono e até mesmo no inverno. Beleza, gente, não que seja quente, um pouquinho mais quente que o temperado, por isso que ele chama subtropical. E as vegetações que acompanham esses climas? Vamos lá. No temperado e no subtropical, a vegetação é bem parecida, são as florestas temperadas, né? Então, árvores altas, aquelas folhas que caem no outono, então, floresta temperada. No clima tropical, é bem parecido com a Mata Atlântica aqui do Brasil. São as matas tropicais, florestas densas, fechadas, com rica biodiversidade, muito úmidas, não é? A única coisa é que lá também, assim como a nossa Mata Atlântica, foi muito desmatada já que fica numa área muito populosa, muito povoada, muito urbanizada. Então, claro, né? O homem não convive muito bem com a natureza, ele acaba desmatando. É um grande problema ambiental. No clima de frio de montanha, já falei, vegetação de altitude. No clima semiárido, as estepes. Beleza? Então, esses são os climas da China e as vegetações que os acompanham. Voltando a falar agora de relevo, a China tem 2 relevos bem marcantes. Um é o Planalto do Tibete, onde é a nascente dos principais rios, que eles correm em direção ao Oceano Pacífico ali, né, que ficam as áreas mais baixas de planície, e o relevo de planícies, onde ficam as principais cidades e onde mora a maioria das pessoas. Tudo bem? Esses rios que merecem destaque são 2. Um rio chamado Huanghe, ou amarelo, ele tem uma coloração amarela devido ao solo que tem ali, é um solo chamado Loess. Ele tem um tom amarelado, por isso que chama rio amarelo, tá? E o outro rio é o Yangtze Kiang. Esse rio chama azul.
Ele é muito importante porque ele corta uma área muito povoada da China, ele é usado para abastecimento da população, é usado para transporte, mas principalmente hoje ele tem recebido um destaque porque esse rio azul, nesse rio azul foi instalado a maior hidrelétrica do mundo, a hidrelétrica das Três Gargantas. Então a China, gente, tem um histórico de ser uma grande poluidora do ar, porque a China queima carvão para gerar energia elétrica, né? Então, a poluição atmosférica na China é muito elevada. E agora a China está começando a entrar na chamada transição energética, que é sair da queima dos combustíveis fósseis e começar a usar fontes de energias mais limpas, por exemplo, a hidrelétrica. Não que a hidrelétrica não cause impacto ambiental, porque causa, gente, um grande impacto ambiental onde ela é instalada, alaga as áreas marginais, tem que desmatar, tem que ter um deslocamento populacional. Inclusive, para essa hidrelétrica de Três Gargantas foram deslocadas 2 milhões de habitantes. Imagina, na área alagada do represamento, né? Então, tem impacto ambiental, porém, não tem impacto atmosférico tão grande quanto a queima de carvão, né? De combustíveis fósseis. Próximo tema em relação à China é população. Primeira coisa, galera, a China é um país muito populoso, passa do 1,4 bilhão de habitantes. E essa população é má distribuída, como eu já disse. Porém, gente, as características demográficas que marcam hoje os chineses é de envelhecimento populacional. Olha que coisa, né? No passado, na década de 70, o governo chinês implantou a política do filho único, que era para fazer um controle populacional. Então as pessoas, os casais, né, eram obrigados a ter apenas um filho. Essa política foi aplicada, ela funcionou, deu certo na medida do possível, né? Mas aconteceu. Hoje, pelo contrário, os chineses não têm mais filhos, como no passado. Tem poucos filhos, né? E o governo, pelo contrário, está incentivando a natalidade, vai vendo. Ele quer que as pessoas tenham filho, mas as pessoas não têm mais filhos. E a causa é a riqueza. A China enriqueceu nas últimas décadas, né? Da década de 80 era uma China pobre, rural. Pós anos 80, com a abertura econômica ao mercado, a política de Deng Xiaoping, que atraiu indústrias estrangeiras para a China começou a enriquecer, começou a se industrializar fortemente, que é daí da onde vem a maioria da riqueza da China, das indústrias, certo? E com isso a China foi ficando cada vez mais rica. Tem um grande PIB, só perde para o PIB dos Estados Unidos. E esse PIB tem um grande crescimento anual. Claro que com a pandemia foi abalado o mundo todo, né? Mas a China é um dos países que mais cresce o PIB. Um grande ponto que contribui para esse crescimento do PIB é ter uma população adulta grande no país, é chamada PEA, População Economicamente Ativa. Essa população adulta é ela que gera riqueza para o país, é a população que trabalha, né? Hoje a China, assim como o Brasil, está vivendo o chamado bônus demográfico, que é ter bastante adultos. Mas os jovens já estão reduzindo, porque a China enriqueceu, para de ter filhos automaticamente. E como melhora a qualidade de vida, esses adultos virarão um monte de idosos no futuro. Então a pirâmide etária da China, ela começa a se inverter de uma pirâmide característica de países pobres para uma pirâmide invertida. Poucos jovens, pouco adultos e muito idosos. É um envelhecimento populacional que preocupa o governo devido à falta de reposição de mão de obra no futuro e, claro, problemas previdenciários. Então, como eu estava dizendo, a China é um país urbano. 60% da sua população moram em cidades, 40%, claro, mora no campo. Para se mudar do campo para a cidade não é fácil, precisa de uma autorização do governo, porque o governo ele quer evitar um inchaço urbano, né? Afinal de contas, a vida nas cidades é melhor que no campo. Mas o campo da China é muito importante,
é representativo. Apesar da China ser uma potência industrial, ela também é uma potência agrícola, galera. É claro, tem muita gente para alimentar na China, não é verdade, pessoal? Então precisa ter uma produção agrícola importante, agropecuária importante. E nesse ponto, a China se destaca em alguns produtos. Por exemplo, arroz. É uma grande produtora, destaque mundial de arroz, né, com a rizicultura, aqueles campos mais alagados, com terraços, produção de arroz. A gente tem o chá em segundo lugar, a China é uma grande produtora de chá. O trigo, ele é plantado na região da Manchúria, que eu disse, lá no clima temperado. É uma grande produtora de trigo também. E em relação à pecuária, a China se destaca com os suínos, né, os porcos, e frangos. É uma grande produtora de frangos. E tanto os suínos e os frangos precisam de muita ração, já que o consumo desse tipo de animal é muito alto. E a ração é feita com soja, a soja do Brasil. Então, nós exportamos toneladas de soja para a China. A China é um grande parceiro comercial do Brasil, né? Principalmente porque a gente está nos BRICS, aquele grupo de países emergentes. Ok, gente? Os BRICS são Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Agora entraram mais alguns países aí, é o BRICS+, né? Mas a China é um grande parceiro do Brasil. Outro produto que a gente exporta muito para a China é a carne bovina, né? Então a China é uma grande consumidora agora de carne bovina, porque a carne bovina é cara. E conforme ela foi enriquecendo, vai aumentando o consumo de carne bovina. E a gente exporta para a China a bovina. Então, nós exportamos para a China produtos primários, né? Ferro também a gente exporta bastante. E compramos da China produtos industrializados. Essa é a característica da nossa parceria comercial. Ainda falando de cidades, né? A gente tem Pequim, a capital da China, ou Beijing, né? É a capital muito importante, muito populosa, muito bonita. Só que ela não tem um destaque industrial. Se a gente for ver uma cidade muito importante, muito industrializada, a gente pode falar de Xangai. Xangai, sim, se destaca como uma cidade moderna, industrializada, polo tecnológico, centro de negócios. Então, Xangai merece aí o destaque das indústrias. Só para relembrar, como eu já falei do Deng Xiaoping, que atraiu, né, as indústrias nos anos 80, essas indústrias vieram na porção bem litorânea, costeira da China, e essa região ficou conhecida como ZEEs, Zonas Econômicas Especiais. Essas indústrias estrangeiras se instalaram lá, utilizando vários benefícios que a China oferecia, como mão de obra barata, fracas leis ambientais, fracas leis trabalhistas. Por exemplo, a China é socialista, né, gente? Então, não existe reivindicação salarial ou defesa do trabalhador, é socialismo. Então, rola mesmo uma exploração do trabalho. Isso mais antigamente, na década de 80. Hoje tem melhorado em alguns aspectos, né? Mas ainda é um país socialista, que ainda existe aí essa exploração do trabalho. Mas as empresas vieram para se aproveitar de todos esses benefícios e, em troca, a China pediu uma coisa: que essas indústrias ensinassem para a China o como fazer, né? Como que funciona uma indústria, para a própria China criar as próprias indústrias. E assim a China fez. Hoje a China tem muitas indústrias chinesas. Ela ainda é conhecida como chão de fábrica mundial. Muitas empresas estrangeiras vão para lá para serem as montadoras, utilizando da mão de obra e da matéria-prima do chinês, que é mais barata. Um exemplo é a Apple, certo? Mas hoje a China já tem as próprias indústrias. E isso foi graças a essa política aí de abertura ao mercado de Deng Xiaoping nos anos 80. Isso continuou até hoje. Então, já falei de economia, faltou só falar da política, né? A China, pessoal, como eu disse, é um país socialista. Muitos dizem que ela é um dragão de duas cabeças. A política ela é socialista, na economia
tem os moldes de uma economia de mercado, que é o sistema capitalista, é assim. Quando que começou esse socialismo na China? Em 49, né, com a Revolução Socialista na China, liderada pelo Mao Tse-tung, um grande líder, né, do Partido Comunista Chinês, que é o PCC, Partido Comunista Chinês. Ele implantou o socialismo na China após vencer a Segunda Guerra em 1945, junto com a União Soviética. Então, era a frente comunista, né, os ideais comunistas, a frente socialista de um lado, do outro lado Estados Unidos, França e Inglaterra, massacrando o nazismo alemão de Hitler. Então são os grandes vencedores da Segunda Guerra, que inclusive são os membros permanentes do Conselho de Segurança. E a China, muito poderosa, muito vencedora, ela instaura o socialismo em seu país. Nem todo mundo aceitou, né? E eu já vou começar a falar de um problema geopolítico, de um conflito, que é a questão de Taiwan. Nessa época que o socialismo estava sendo implantado na China, a gente tinha um líder da resistência contra o socialismo, que era o Chiang Kai-shek. Ele não aceitava o socialismo na China, ele queria que a China fosse capitalista e ele liderou uma fuga de muitos chineses para a ilha vizinha de Formosa, que hoje é Taiwan. E lá eles fundaram a China capitalista. O governo socialista, né, da China, que a gente fala continental, nunca reconheceu Taiwan como um país independente. Taiwan nem é um membro da ONU, porque para ser um país independente, os 5 membros do Conselho de Segurança têm que aceitar isso. E a China é um deles, ela tem um poder de veto. E né, ela nunca vai aceitar isso. Taiwan é muito protegido pelos Estados Unidos, porque em Taiwan enriqueceu, se modernizou muito nos últimos anos também, né, se industrializou e tem uma importante produção de chips eletrônicos. Os Estados Unidos protegem Taiwan e a China já declarou que mais cedo ou mais tarde pode realizar uma invasão a Taiwan. Direto ela realiza exercícios militares com navios em volta da ilha. Então rola aí uma tensão geopolítica entre China socialista e Taiwan, que quer ser um país independente, mas não é, que seria a China capitalista. Beleza? E para finalizar essa parte de conflitos, vamos falar de Hong Kong. Hong Kong fica bem no litoral ali da China e ela é uma cidade chinesa, assim como Pequim, assim como Xangai. Beleza? É uma cidade. Só que ela é uma cidade especial. Ela esteve sob o domínio britânico da Inglaterra no passado. Né? Era rota ali de seda, de ópio, muito importante, né, naquele período mercantil. E os britânicos dominaram Hong Kong. Os britânicos implantaram ali o capitalismo, certo? E eles aceitaram devolver Hong Kong para a China, China socialista, tá, gente? China mais conhecida hoje, não Taiwan, tá? Eles aceitaram devolver Hong Kong para o domínio chinês com uma condição de que Hong Kong continuasse sendo capitalista, que tivesse um governador eleito democraticamente por eles, né? Não sob o governo comunista chinês, que hoje é de Xi Jinping, é o líder chinês, não é? Aí a China topou esse acordo, porém em 2014 a China começou a atacar Hong Kong, a proibir eleições, a proibir a internet. Eles tinham, né, a começar a fazer repressão na imprensa. E teve um episódio muito marcante que foi a Revolução dos Guarda-Chuvas. Muitos jovens em Hong Kong foram para as ruas protestar contra o governo chinês, que eles gostariam de continuar tendo as liberdades que eles tinham, e os militares chineses atacaram esses jovens com gás lacrimogênio, foi bem forte, e eles se protegeram com guarda-chuvas. Então ficou conhecida como a Revolução dos Guarda-chuvas, foi em 2014. Então há um conflito aí também geopolítico em Hong Kong com o governo de Pequim. E caminhando então ao fim do vídeo, vale lembrar que a China não é um país desenvolvido. Apesar de ser a segunda maior economia do mundo,
A China é sim muito, muito rica. Ela é um país emergente. Ela é um país marcado pelas desigualdades sociais. Bem é verdade que a qualidade de vida dos chineses já melhorou, que hoje os chineses fazem turismo pelo mundo, têm dinheiro, estão tendo menos filhos, são características de terem enriquecido, certo? Mas ainda tem uma grande desigualdade socioeconômica, ainda tem muitos miseráveis, muitas pessoas pobres, principalmente no campo, né? O campo da China, a zona rural, ela é precária, pessoal, não é moderna, mecanizada, é uma agricultura tradicional, certo? As propriedades são estatais, não são privadas. A China é um país socialista. Então, ainda há sim grandes e fortes desigualdades sociais. Muito tem a ser melhorado, assim como o Brasil. Um Brasil muito rico, muito industrializado, né? Mas ainda marcado por fortes contrastes sociais. Por outro lado, a China vem se destacando na tecnologia, no setor aeroespacial, com foguetes, né? Com pesquisas espaciais importantes, inclusive busca de novas fontes de energia na Lua. É muito interessante esse programa chinês, ok? Nas tecnologias de telefonia de celulares, ela se destacou com a criação do 5G, superando os Estados Unidos pela primeira vez, né? Produção de carros, agora ela vem com o BYD, carros elétricos, né? Investimento nisso. Então, sim, a China é uma grande rival dos Estados Unidos na guerra comercial, na busca não por territórios, né? Não militar de bombardear o outro, mas por conquistar consumidores. E como que a China conquista consumidores? Com produtos cada vez melhores em qualidade, com mais tecnologia implantada, mais baratos, porque ela consegue isso, né? Tendo uma população ali explorada, uns trabalhadores explorados ainda, não são todos, não estou generalizando, mas isso ainda acontece. Então é muito difícil você disputar com a China hoje. Ela melhorou a qualidade e o preço dela ainda é baixo. E isso torna a China muito competitiva. Os Estados Unidos têm grande conflito no comércio com a China. E politicamente, falando em conflitos militares, a China é uma grande aliada da Rússia e do Irã. Então, tá aí, né? Deu para dar uma pincelada do que é essa China, gente. É poderosa, é rica, tem poder militar, tem outros aliados políticos, está na ONU, no Conselho de Segurança, vem enriquecendo, uniu o socialismo com uma economia de mercado, né? O dragão de duas cabeças, tá aí super moderna, inventou o TikTok. Sim, a China é a criadora do TikTok e uma curiosidade, ela não permite que os seus próprios chineses usuários usem o TikTok. Ele é banido na China. Não totalmente, são liberados apenas vídeos educativos, mas os vídeos do TikTok que o mundo inteiro assiste, né, que é comprovado que fica viciado lá porque libera dopamina, etc, etc e tudo, o TikTok é uma das redes que mais ganha seguidores. Na China é proibido. Então vale aí a reflexão, não é verdade? Então tá aí, galerinha. Terminei China por hoje. Espero ter ajudado aí nos seus estudos, né? Deu para conhecer um geralzão desse país tão interessante, parceirão do Brasil, parceiro comercial do Brasil. E espero que vocês vão bem aí nas suas provas, nos seus vestibulares e tudo. Tá bom? Então, um beijão, bons estudos, até mais.